Olá, sejam muito bem-vindos ao Servicast, o podcast oficial da ServiPrep, que visa levar conhecimento e conscientização a todos os nossos municípios parceiros, prefeituras e à população em geral. Eu sou a Gabriele Quevedo, da área de Marketing e Comunicação da ServiPrep. O Junho Vermelho é marcado pelo mês que incentiva campanhas de doação a novos doadores de sangue, mas também a doadores de sangue permanentes. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o médico hematologista e hemoterapeuta, especialista na área, Dr. William Shepper Chaves. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo seu espaço, por nos proporcionar levar mais conhecimento aos nossos municípios parceiros através do Servicast. Olá, Gabriele, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é William, sou médico hematologista e hemoterapeuta, atuo aqui em Passo Fundo, no consultório e também no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Doutor, para nós iniciarmos esse momento, gostaríamos de saber sobre você quando falamos em doação de sangue. Existe uma frase muito forte que resume de fato a campanha de doação de sangue, que é a importância desse ato. O sangue não possui substituto. Gostaríamos que você falasse por que essa mensagem é tão importante e o que ela pode conscientizar a população em geral. Exatamente, Gabriele. Hoje a gente manufatura tudo, medicamentos dentro da indústria farmacêutica, mas o sangue ele não tem substituto, né? A gente precisa da doação de pessoas voluntárias e também das pessoas de doação de sangue de pessoas que têm algum familiar doente. E uma frase que eu sempre trago, que a doação de sangue é um ato de extrema benevolência, que você está ajudando uma pessoa sem saber a quem você está ajudando, né. E uma outra questão muito importante também é que a gente se deve sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Faltou sangue. Se é o meu familiar que está lá, talvez não tenha sangue para esse meu familiar. Então, se a gente tem uma conscientização, se a população é conscientizada de que doar sangue é muito importante e a gente não tem substituto para o sangue, as nossas chances de ter estoques reduzidos de sangue, como frequentemente acontece em períodos específicos do ano, feriados prolongados, carnaval, Natal, Ano Novo, onde reduz os estoques de sangue e aumenta a demanda, muitas vezes por acidentes de trânsito, né? A gente tem sempre a possibilidade de ter os estoques de maneira adequada com a população conscientizada disso, que o sangue não tem substituto e que se colocando no lugar de uma outra pessoa, de si mesmo ou de um familiar que precise, pode não ter. Doutor, e embora a tecnologia tenha evoluído muito nos últimos anos, ainda não existe nenhuma tecnologia capaz de substituir o sangue humano, não é mesmo? Exatamente, embora já existam estudos, que estão em andamento para ser produzido sangue artificialmente no laboratório, isso é para um futuro longo ainda, né. Então não tem substituto. E quando a gente faz uma doação de sangue, a gente pode ajudar até 4 pessoas. Você vai lá, doa o sangue ele é fracionado em o sangue vermelho, as hemácias, que a gente chama, plasma, plaquetas e crioprecipitado. Então, uma única doação de sangue pode ajudar até 4 pessoas. Aqui em Passo Fundo, nós temos 2 centros de recebimento, então, de doadores de sangue, de doação de sangue. Qual é o papel desses espaços, doutor? Como as pessoas podem chegar até o Hemopasso, até o Hemocentro, para realizar essa doação? Aqui em Passo Fundo nós temos o Hemopasso, que é o principal fornecedor de sangue para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo e também para toda a região, macro-região de Passo Fundo, né. É um serviço público, ele é do estado, e as pessoas elas podem ir lá através de agendamento de sangue para uma doação voluntária, que é aquilo que a gente mais incentiva, o doador recorrente voluntário. É aquele que não é sob demanda. O que é ser sob demanda? É quando você tem familiar hospitalizado. Nós, como médicos hematologistas, a gente usa muito sangue nos nossos pacientes, os tratamentos de leucemias, por exemplo, e a gente solicita que os familiares do paciente
procurem doadores de sangue. Isso não é a doação voluntária, ela é sob demanda. Mas o muito, muito importante, como a de demanda, é também a voluntária, ser um doador recorrente. Os homens podem doar 4 vezes no ano e as mulheres 3 vezes no ano. Doutor, ainda há muitos mitos sobre a doação de sangue de pessoas que possuem até mesmo medo sobre a doação. Que mensagem você daria, deixaria para essas pessoas, então, que têm interesse em doar sangue, mas que ainda nunca fizeram? Ou aqueles doadores recorrentes, né, que precisam procurar um espaço na sua agenda para realizar a doação de sangue? Infelizmente, existem muitos mitos sobre a doação de sangue, né? Que se você doa sangue, você vai ficar viciado em doar sangue, vai ter que sempre doar, ou então, se você doar sangue, você vai ficar com anemia. Não, isso são mitos, porque quando você vai para doar sangue, é feito um exame naquele momento que diz se o seu nível de hemoglobina está apto para você ser doador. E o sangue que a gente doa, ele não vai fazer falta no organismo, porque em 24 horas, aquele sangue que foi doado, a medula óssea já, produziu novamente o sangue da pessoa. Doutor, muitas pessoas ainda não conhecem a hematologia ou o papel do hematologista de fato, apenas quando possuem um encaminhamento na área de algum outro profissional. O que de fato faz o médico hematologista, como ele atua, quem precisa procurá-lo, se é somente em situações de urgência, se também o médico hematologista trabalha com essa prevenção. Exatamente. A hematologia, ela não é uma especialidade muito conhecida, né. As pessoas conhecem cardiologista, ginecologista, urologista, outras especialidades. Muitos pacientes chegam até nós realmente encaminhados de outros profissionais por alterações do exame de sangue, alteração de exame físico, alterações de exames de imagem, como um baço aumentado, por exemplo. Mas o médico hematologista, ele também trabalha com prevenção, né? Prevenção de doenças hematológicas. E quando a gente fala de doenças hematológicas, a gente separa em 2 grandes grupos: as doenças oncohematológicas, que incluem principalmente linfoma, leucemia e mieloma múltiplo, e as doenças benignas, onde as 2 principais do consultório é a anemia e excesso de ferro no organismo, ferritina elevada. Qual a diferença para você, né, que é médico hematologista e hemoterapeuta, qual a diferença entre essas duas áreas? Quando as pessoas procuram a hematologia ou quando as pessoas devem procurar o hemoterapeuta, se atuam juntas ou se são distintas? A nossa formação, ela é hematologia e hemoterapia, né. A hematologia, o médico hematologista é o médico clínico, né. Então é ele que trata as doenças oncohematológicas e também as doenças benignas, avaliação de hemograma, baço aumentado, plaquetas baixas, plaquetas altas, leucócitos baixos, aumento de gânglios, que são os linfonodos, o nome técnico. Já o hemoterapeuta é um médico que ele sai um pouco da assistência e fica mais responsável pelo banco de sangue. Doutor, já trouxemos um pouquinho sobre as doenças, mas nós gostaríamos de saber também sobre os sintomas. Quais sintomas a pessoa apresenta para que ela ligue o alerta para que ela procure um médico especialista na área? Um dos principais sintomas que deve ser procurado o médico hematologista é cansaço, fraqueza e palidez. Por quê? Cansaço, fraqueza e palidez são sinais e sintomas no paciente que refletem possivelmente uma anemia. Febre recorrente, perda de peso não explicada, suor à noite, que dentro da medicina a gente classifica como sintomas B, sudorese noturna, suor à noite excessivo, perda de peso não intencional e febre não explicada por uma gripe, uma dor de garganta, por exemplo. O hematologista, ele também atua em doenças graves, né, doutor? Como questões de leucemia e linfomas. Exatamente. Leucemia, a gente tem vários tipos de leucemia e sempre que um paciente escuta o que tem um diagnóstico de leucemia, é sempre um desafio para a gente explicar isso para o paciente, né?
porque leucemia, nós já tivemos novelas que abordaram esse tema, né? E leucemia é uma das doenças mais graves da medicina. Mas é importante frisar que a gente tem leucemias agudas e leucemias crônicas, onde elas não podem ser comparadas entre elas, cada uma é distinta. Sendo a leucemia aguda, normalmente o paciente, a pessoa está bem uma semana, na semana seguinte não está tão bem, procura atendimento e já é feito o diagnóstico. Já nas leucemias crônicas, muitas vezes o paciente está no seu cardiologista, ginecologista, urologista, tem alteração no exame de sangue e aí é encaminhado para o médico hematologista. Em relação aos linfomas, né? Tem algumas pessoas famosas que já tiveram linfomas, que teve notícias na mídia. O que é um linfoma? É um tipo de câncer que se origina nos gânglios, para os populares, ínguas. Em termos médicos, os linfonodos, né. Então é um tipo de câncer do tecido linfático, onde a gente tem mais de 80 tipos no total de linfomas, alguns mais comuns, outros mais raros, onde é fundamental o diagnóstico precoce desses pacientes para que o tratamento tenha o maior, benefício possível. Como o diagnóstico precoce, como você já nos trouxe, ele vai impactar no tratamento desse paciente? Na medicina, quanto antes a gente descobre, melhor. E isso vale para qualquer condição, né. Questões de linfoma, a gente chama de estadiamento do linfoma, né. Então quando a gente tem um estadiamento mais precoce, a tendência é dar uma e a terapia, tratamento com quimio-imunoterapia ter uma maior efetividade, e quando a gente já pega a doença no estadio mais avançado, as chances de cura continuam iguais, continuam tendo chances de cura, mas elas acabam sendo um pouco reduzidas, porque já foi um diagnóstico mais tardio. O médico hematologista, ele também trabalha nessa prevenção junto com outras áreas, né, doutor? Como funciona essa integração entre o médico hematologista com os outros médicos, com clínicos gerais ou outras áreas semelhantes? Eles normalmente nos encaminham os pacientes, né. Aqui eu vou dar um exemplo, o paciente tem uma alteração no hemograma que tem linfócitos aumentados. Linfócitos aumentados não é para acontecer num hemograma de rotina. Então o clínico geral viu esses linfócitos aumentados e encaminhou o médico hematologista, que investiga e pode chegar a um diagnóstico, por exemplo, de uma leucemia linfocítica crônica. Já a integração entre os profissionais, ela se dá muito da necessidade e conscientização de todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente, para que o hemograma, que é o principal exame solicitado, dificilmente alguma pessoa vai num médico e não sai sem um pedido de hemograma. E o médico mais apto e especialista em olhar todos os detalhes do hemograma, porque o hemograma dá muitos detalhes para nós da condição do paciente. Então é o hematologista que vai analisar o hemograma de forma mais concreta possível. E recentemente também nasce aqui em Passundo o Hemovitale, que é um novo centro especializado em hematologia e hemoterapeuta. E nós gostaríamos que você nos falasse como vai funcionar o Hemovitale, o propósito desse novo centro, como ele nasce com tanto foco no cuidado dos pacientes quanto a relação própria com os médicos encaminhados, como irá funcionar esse atendimento aos pacientes e o que podemos esperar do Hemovitale. Então, o Homem Vitale, ele parte do princípio de juntar 3 médicos hematologistas, eu, a doutora Denise e o doutor Leonardo, né, como um centro de referência de cuidado humanizado no paciente, foco integral no paciente que precisa de um médico hematologista, seja para uma doença benigna, uma anemia, uma tropofilia, ou para doenças malignas como mieloma, linfoma, leucemia, e essa integração de 3 profissionais, né, onde, como um grupo de profissionais, a gente tem a expertise ampliada de cada um dos profissionais que vão atuar no Hemovitale,
E é uma ideia, um projeto para que a hematologia se fortaleça dentro de Passo Fundo também. Chegamos agora no nosso momento reflexão, então, um espaço dedicado para a mensagem de conscientização e acolhimento, que é justamente um dos propósitos do Hemovitale e da Servipref também. Dr. William, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos acompanha sobre a importância de cuidar da saúde, de cuidar do sangue, de fazer exames periódicos e também sobre a doação de sangue? Como os nossos pacientes podem doar? Que mensagem fica para eles de hoje? Em relação à doação de sangue, eu nunca vou me cansar de repetir. Ela é extremamente importante para salvar vidas. E aqui a gente pode pontuar um ponto final: salvar vidas. Em relação à prevenção, né, toda pessoa adulta e crianças também tem que fazer seus exames periódicos conforme orientado pelo normalmente criança o pediatra, adulto, mulheres ginecologista, homem podemos citar cardiologista, urologista, seguir os exames periódicos de maneira adequada, tendo alguma alteração, por mais mínima que seja uma pequena anemia, já pode ser indicativo de uma doença hematológica e que o paciente procure o médico hematologista. De fato, realmente, a grande maioria dos nossos pacientes, eles vêm encaminhados, mas já existe uma parcela de pacientes que olhem os seus exames, e isso é importante também que as pessoas olhem o exame e olhem que, opa, tem alguma coisa errada no meu exame. Vou procurar um médico hematologista. Hoje a gente tem acesso à tecnologia, inteligência artificial, Google, Instagram, onde a gente rapidamente descobre, acha um profissional adequado para fazer a avaliação que o paciente necessita. O Servicast, ele conta com o apoio de instituições parceiras e médicos profissionais, que também são nossos parceiros em levar conhecimento e informação às pessoas, prevenindo, levando mais saúde a todas as comunidades. E este episódio, então, ele conta com o apoio do Hemovitale, que é um novo centro de referência aqui do nosso estado, para todo, que será entregue para Passo Fundo, mas também para toda a região. E o Hemovitale, ele está localizado no Medcity Tower, na Rua Paissandu, número 549, no centro aqui de Passo Fundo, muito bem localizado, na sala 1205, 1205. E também o Hemovitale está disponível através das redes sociais, através do hemovitale.com.br, que é o site de referência. E lá tem muito conhecimento, muito conteúdo, muita informação também, né, doutor? Exatamente. Além do site, também nós temos um Instagram, onde estaremos sempre postando conteúdos gerais sobre hematologia, visando conscientizar a população. Doutor William, muito obrigada pela sua participação neste episódio do Servcast, por levar tanta informação e conteúdo de qualidade à nossa população. Gabriele e a Servicast, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Este episódio ele está disponível no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas, também nas plataformas do Hemovitale, onde você poderá assistir várias vezes e compartilhar conhecimento também com as pessoas próximas a você. Servecast, conteúdo que cuida. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.